Quero saudar uma vez mais os sacerdotes aqui presentes, o Padre Antônio, o Padre João e o Padre Elifaz, aqui celebrando esta Eucaristia, se fazem peregrinos, devotos de Nossa Senhora, neste dia, nesta terça-feira, dentro da oitava da Páscoa. Bem-vindos, bem-vindos todos os devotos, todos os peregrinos aqui presentes, muitas famílias aqui hoje vindo rezar juntas. Acolhemos você também que reza conosco, por meio da rede Aparecida de comunicação, você que tem este costume tão bonito de terminar o seu dia escutando a palavra de Deus, reservando esse momento para este encontro tão necessário, tão marcante, esse momento de oração, de contemplação, de escuta da palavra. Que bom estarmos juntos, que bom podermos rezar juntos, uns pelos outros. Queridos irmãos e irmãs, caminhamos dentro desta oitava da Páscoa, celebramos a Páscoa do Senhor, a vitória da vida sobre a morte. Celebramos a ressurreição de Cristo, este acontecimento que transforma para sempre toda a história, a ressurreição, este mistério que alcança as profundezas da nossa vida e que nos faz também olhar para todas as coisas de uma maneira diferente. Não mais é possível olharmos para as realidades que nos cercam, para a nossa própria vida, depois de participarmos, de vivermos a Páscoa, depois da ressurreição de Cristo, não mais é possível continuarmos os mesmos. E é exatamente esta experiência que os evangelhos, que a palavra de Deus nos traz, esta transformação que acontece a partir da ressurreição de Jesus na vida dos discípulos, na vida daqueles que o encontravam. Na primeira leitura, uma passagem dos Atos dos Apóstolos, nós vemos a pregação de Pedro para os judeus. E é interessante perceber que a maneira como Pedro fala reflete aquilo que era o seu jeito de viver, reflete aquilo que ele havia experimentado, o encontro que ele havia feito com o ressuscitado, a transformação que ele havia experimentado a partir da ressurreição de Cristo. E ele então convida aquelas pessoas a participarem desta mesma experiência, a viverem esta mesma experiência, a reconhecerem que aquele que tinha sido crucificado ressuscitara e abrira para o mundo a possibilidade da vida. Imediatamente as pessoas começam a perguntar: e o que nós devemos fazer? Esta pergunta é uma pergunta que tem tudo a ver com a Páscoa. Não podemos celebrar a Páscoa sem nos perguntarmos como se perguntaram aquelas pessoas: o que devemos fazer? A Páscoa promove em nossa vida transformação, ela nos provoca e nos leva a viver de um jeito novo, a vida nova do Senhor ressuscitado. Esta pergunta também é aqui colocada especificamente neste contexto de peregrinação, neste contexto de santuário, por tantas pessoas que aqui passam. Tantos aqui também são confrontados e se perguntam:
o que devo fazer? E aqui está sempre a Mãe de Deus nos ajudando a encontrar a resposta para esta pergunta, porque ela está sempre nos apontando para o seu Filho Jesus, ela está sempre nos indicando que é Ele que devemos ouvir, que são suas palavras que devemos guardar e praticar. No Evangelho, nós temos mais um testemunho, mais uma experiência de encontro com o ressuscitado. Nas nossas vidas, nós também podemos falar de momentos em que sentimos, em que reconhecemos, em que presenciamos o ressuscitado ali atuando de maneira muito concreta, trazendo sentido para a nossa vida, trazendo sentido para o que nós somos. E foi o que aconteceu com aquela mulher, Maria, que foi, como disse o Evangelho, como descrevia o Evangelho, visitar o túmulo de Jesus. Ela chorava porque tinha conhecido Jesus, tinha visto o bem que ele tinha feito para tantas pessoas, e ali diante de seu túmulo, perdida no meio da dor, ela não conseguiu perceber que ele tinha ressuscitado. Esta situação, essa incapacidade de percebermos o que acontece diante de nós, de não reconhecermos o que está acontecendo diante de nós, é muito comum. Nós também, muitas vezes, perdidos nas nossas preocupações humanas, perdidos às vezes na dor, no sofrimento, nas lutas de cada dia, não nos damos conta do mistério, do que é fundamental que está ali diante de nós. Então Maria não percebia, porque ela tinha se deixado tomar pela dor. Não percebia que o Senhor tinha ressuscitado. E foi então que aqueles anjos perguntaram para ela: mulher, por que choras? Ela ainda não tinha percebido o que havia acontecido. E ela confundiu o Senhor com o jardineiro. Ela pensou que aquele homem que estava ali diante dela fosse o jardineiro. Mas depois, quando Jesus lhe dirige a palavra, chamando-a pelo nome Maria, ela então consegue reconhecer que era o Mestre. O Senhor se dirige a nós, sempre chamando-nos pelo nome, isto é, sempre presente, sempre sabendo o que se passa dentro de nós, o que se passa em nossa vida. Ele conhece-nos profundamente, sabe exatamente o que acontece em nossa vida. Então ele dirige a sua palavra a Maria e ela o reconhece. E assim também nós reconhecemos o ressuscitado, quando nas circunstâncias mais inesperadas, quando nos damos conta das nossas dificuldades, quando nos damos conta dos nossos enganos, às vezes percebemos que estávamos distraídos, que estávamos enganados, confusos, e naquele momento em que a vida às vezes nos revela que somos amados por Deus, nós então descobrimos o ressuscitado ali presente. E é interessante perceber como imediatamente ela foi anunciar para as outras pessoas: eu vi o Senhor. Então que nós que estamos aqui hoje
possamos fazer a mesma coisa, que a gente possa levar e anunciar para o mundo lá fora, para aqueles com quem nos encontrarmos, talvez não tanto com palavras, mas com nossa própria vida, que nós verdadeiramente vimos o Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.